Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Bem-vindo ao canal Minimalista Social. Eu sou o Derek e hoje eu vim passar a vocês valiosas lições de Maquiavel. Neste vídeo abordarei 4 importantes questões, que são elas, a natureza humana e a realidade política, a importância das aparências, a questão da moralidade e a importância do equilíbrio entre o bem e o mal. Mas antes, se puder se inscrever no canal para dar aquela moral, vai ajudar muito. Maquiavel viveu em uma época conturbada da história italiana, testemunhando guerras, conflitos e mudanças na estrutura política. Sua experiência como funcionário público o levou a refletir sobre o poder e a governança. Maquiavel desafia as noções tradicionais de moralidade e ética política, focando na realidade prática e na necessidade de adaptar-se às circunstâncias. Ele defende que os fins justificam os meios, enfatizando a importância da estabilidade e do bem-estar do Estado. Apesar das críticas e da má reputação associada ao termo maquiavélico, é essencial entender a obra de Maquiavel em seu contexto histórico. Ele oferece uma visão realista e desapaixonada do poder político, sem romantismos ou idealizações. As ideias de Maquiavel continuam a ser estudadas e debatidas até hoje, influenciando a ciência política e proporcionando uma compreensão profunda das complexidades do exercício do poder. Embora suas opiniões possam ser controversas, seu legado como um dos grandes pensadores políticos é inegável. Primeiro tópico: a natureza humana e a realidade política. A natureza humana é um tema fascinante e complexo que influencia diretamente a realidade política. Nas reflexões de Nicolau Maquiavel, encontramos uma abordagem profunda sobre a interação entre a natureza humana e a política. Neste tópico, exploraremos como a compreensão da natureza humana nos ajuda a compreender a dinâmica da realidade política, sob a perspectiva maquiavélica. Maquiavel argumentava que a natureza humana é inerentemente egoísta e movida por interesses pessoais. Essas características fundamentais influenciam a forma como as pessoas interagem e competem pelo poder político. Na realidade política, a busca pelo poder é uma constante. Maquiavel nos ensina que é necessário conhecer a natureza humana para entender as motivações e os comportamentos dos líderes políticos e das pessoas em geral. A manipulação e a dissimulação são estratégias frequentemente usadas na política, pois Maquiavel reconhecia que as pessoas são facilmente influenciadas e guiadas pelas aparências. A natureza humana também se manifesta nos conflitos políticos. Maquiavel compreendia que as paixões humanas, como o desejo por poder, a ganância e a ambição, podem levar a disputas e confrontos políticos intensos. A realidade política apresenta frequentemente situações que desafiam os princípios éticos e morais. Maquiavel argumentava que, em certas circunstâncias, os líderes políticos devem tomar decisões difíceis que podem parecer moralmente questionáveis em nome da estabilidade e do bem-estar da sociedade. As reflexões de Maquiavel sobre a natureza humana nos convidam a questionar e analisar as dinâmicas políticas de forma mais profunda. Segundo tópico: a importância da aparência. A primeira impressão pode ser decisiva. Na filosofia de Maquiavel, a importância da aparência é explorada como uma estratégia fundamental para alcançar o sucesso nos diferentes aspectos da vida. Neste vídeo, exploramos como a imagem pessoal pode influenciar as percepções e as interações com as outras pessoas, à luz das ideias de Nicolau Maquiavel. Maquiavel afirmou que as aparências são importantes porque as pessoas julgam principalmente com base no que veem. Uma imagem cuidadosamente construída pode abrir portas e criar oportunidades. No mundo profissional, a aparência pode desempenhar um papel determinante nas oportunidades de carreira. Vestir-se adequadamente e transmitir uma imagem profissional pode gerar confiança e credibilidade. Nas interações sociais, a forma como nos apresentamos pode influenciar a maneira como os outros nos percebem. Uma aparência atraente e cuidada pode despertar admiração e abrir portas para novas conexões. Por outro lado, negligenciar a aparência pode levar a preconceitos e percepções negativas. Maquiavel nos lembra que a imagem pessoal é um recurso valioso que deve ser utilizado com sabedoria. Ao dominar a arte de cuidar da aparência, podemos potencializar nossas chances de sucesso em diferentes áreas da vida. A imagem pessoal é uma ferramenta poderosa que, quando usada com sabedoria, pode abrir caminhos para conquistas e realizações. Cuide de sua aparência,
Seja estratégico ao apresentar sua imagem e lembre-se das palavras de Maquiavel: as pessoas em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar. Todo mundo vê o que você parece ser, poucos realmente sabem o que você é. Terceiro tópico: as questões da moralidade. A moralidade é um dos pilares fundamentais da vida em sociedade. No entanto, na filosofia de Maquiavel, encontramos uma abordagem que desafia as noções convencionais de moralidade. Maquiavel acreditava que, em certos contextos, a moralidade poderia ser um obstáculo para a conquista e manutenção do poder. Ele argumentava que os fins justificam os meios, mesmo que isso signifique adotar medidas moralmente questionáveis. Na visão maquiavélica, a política exige coragem para tomar ações impopulares, mas necessárias, em prol de um bem maior. O foco está no resultado e na eficácia, muitas vezes superando considerações éticas. Ao longo da história, vimos exemplos de líderes políticos que adotaram abordagens maquiavélicas, manipulando e enganando para alcançar seus objetivos. Essas ações desafiam os princípios éticos tradicionais. Os líderes maquiavélicos correm o risco de serem vistos como imorais ou desonestos. Eles precisam lidar com a pressão da opinião pública e enfrentar as consequências de suas ações controversas. As questões morais na política são complexas e despertam debates acalorados. O confronto entre a busca pelo poder e os valores éticos cria dilemas difíceis de serem resolvidos. Maquiavel não defendia a imoralidade desenfreada, mas sim uma abordagem pragmática, onde a moralidade é flexível e adaptada às circunstâncias. Ele ressalta a importância de saber quando e como agir com astúcia e dissimulação. Ao refletir sobre as questões morais na política, é fundamental questionar e debater os limites éticos de nossos líderes. Como sociedade, devemos buscar um equilíbrio entre o poder e a moralidade, sempre conscientes das consequências de nossas escolhas. Quarto tópico: o equilíbrio entre o bem e o mal. O eterno debate entre o bem e o mal permeia nossas vidas e decisões. Na filosofia de Maquiavel, encontramos uma abordagem intrigante para esse dilema. Neste tópico, exploraremos como Nicolau Maquiavel compreendia o equilíbrio entre o bem e o mal, e como essa perspectiva pode nos ajudar a entender as complexidades da natureza humana e das relações políticas. Maquiavel reconhecia que a natureza humana é ambígua, composta por aspectos tanto bons quanto maus. Ele argumentava que um líder político deve ter uma compreensão clara dessa dualidade e saber como equilibrar o bem e o mal em suas ações. Para Maquiavel, o bem não pode ser alcançado sem o reconhecimento e o uso estratégico do mal. Às vezes, é necessário adotar medidas impopulares ou mesmo questionáveis para alcançar objetivos maiores em benefício da sociedade. A abordagem maquiavélica desperta controvérsias e críticas. Aqueles que se apegam a uma visão idealizada do bem podem considerar tais ações como imorais. No entanto, Maquiavel defendia que o bem político deve prevalecer sobre as noções tradicionais de moralidade. Na política, a busca pelo poder muitas vezes leva os líderes a adotar estratégias maquiavélicas. O equilíbrio entre o bem e o mal se torna uma habilidade crucial para navegar por esse ambiente complexo. Os líderes políticos são constantemente desafiados por questões morais e éticas. Encontrar o equilíbrio entre o bem e o mal exige discernimento, sabedoria e uma compreensão profunda das dinâmicas políticas. O pensamento maquiavélico nos leva a refletir sobre a complexidade da natureza humana e as escolhas que enfrentamos em sociedade. As ações e as decisões dos líderes políticos moldam o destino de uma nação e impactam diretamente a vida de milhares de pessoas. O equilíbrio entre o bem e o mal, na visão de Maquiavel, nos lembra que o mundo político é uma arena onde ideais morais muitas vezes cedem espaço para as exigências do poder e da eficácia. É essencial questionar e analisar criticamente as ações dos líderes, buscando um equilíbrio que beneficie o bem comum. Chegamos ao fim deste vídeo repleto de ensinamentos inspirados na filosofia de Maquiavel. Agradeço por acompanhar e espero que os ensinamentos de Maquiavel tenham despertado em você uma nova perspectiva, que essas reflexões nos inspirem a buscar uma sociedade mais justa, ética e equilibrada. Compartilhe suas opiniões na área dos comentários, continue aprofundando seus conhecimentos e esteja sempre aberto ao diálogo e à reflexão. Juntos, podemos construir um mundo onde o poder seja exercido com responsabilidade e o bem comum seja a verdadeira meta. Se gostou do vídeo, se inscreve e deixa o like para dar aquela moral.
Obrigado por assistir e até a próxima.